a par dos cavalos que encilham da negra tropilha dos temporais, tendo por marcos de posse o azul do horizonte e os pontos cardeais. O azul do horizonte e os pontos cardeais. Geomar, então a gente vai apresentar para vocês o projeto do Mulitão, né, da Sprinter Extra Longa, que foi feito especialmente então para o nosso cliente, Geomar. Então a gente vai apresentar um pouquinho aqui para vocês desse projeto. Aqui então a gente trouxe essa apresentação, basicamente ela é constituída só por imagens do Mulitão, né, do que foi projetado até o momento. Claro que podem ainda sofrer modificações conforme a gente for evoluindo ainda na execução de algumas partes, né, vai vendo a necessidade dessa transformação. Então, hoje são essas imagens e no início da apresentação a gente trouxe o trechinho de uma música que foi um pouco de inspiração também para o nome do Mulitão, enfim, para o conceito que ele carrega. Então, essas imagens, elas, além de mostrar como está o projeto, elas têm um significado um pouquinho maior também, que envolve essa canção. Então, nessa imagem frontal, a gente consegue observar o acesso do Mulitão, como que ele acontece, né? Tem um degrau, em virtude do desnível do próprio veículo, e tem esse elemento de entrada que é como se fosse uma boas-vindas, mostrando, então, convidando para entrar no veículo, no Mulitão, e também ele tem um elemento que é madeira, né? Claro que aqui é uma imagem representativa mostrando, então, um desenho, mas isso vai ser feito agora com mais cautela e escolhendo esses detalhes na fabricação mesmo desse elemento, né? Então é uma representação da ideia maior, que é trazer o elemento madeira, que é a questão da naturalidade, né? Proximidade com a terra, e esse desenho também vai ser pensado nesse sentido. Então é uma bancada só, na verdade ele é um guarda-corpo, que daí tem o nome do veículo, e em cima também ele tem a espessura semelhante, ele vai ter a utilidade para abrigar uma central multimídia do carro. E ali temos uma visitante que, quem sabe, vai viver muitas aventuras junto, que é a Branca. Isso. Até só para complementar essa fala da Renata, a gente tentou trazer então nesse elemento de boas-vindas essa madeira esculpida, né, que vai ser então um desenho, enfim, que vai ser escolhido então pelo nosso cliente, pelo Geomar, de acordo então com o estudo, né, que nós vamos fazer, de acordo com o que ele identifica melhor, né, uma questão muito mais de um gosto, né, pessoal, e também traz o que a gente gostaria de trazer para o Mulitão, que é a exclusividade. É um elemento exclusivo, é um veículo, é uma casa, enfim, exclusiva, personalizada, e esse elemento de boas-vindas ele tenta também já mostrar que provavelmente não vai encontrar em nenhum outro lugar esse elemento, porque ele é específico do Mulitão. Aqui então as primeiras imagens são do veículo com as portas abertas, né? Então a gente consegue ver da parte frontal da traseira para frontal, as portas de trás abertas, mostrando a parte mais funcional do veículo, que então tem dois elementos, o da esquerda, que é uma caixa hidráulica, tem a lavadora de roupas ali, vai ter também a bomba de água, e um pouco atrás vai ter o aquecedor de passagem também para banho, para cozinha, e à direita uma caixa mais baixa, uma espécie de um baú, né, mais uma caixa elétrica que vai ter então as baterias, toda a parte que necessita para abastecimento elétrico do carro, de energia. Então, assim como as portas estão abertas, a gente tentou trazer na imagem mostrando tudo que vai estar aberto, no sentido de o que é articulado ou
que é Dinâmico, talvez. a palavra na verdade não era removível, mas que fosse recolhível no caso, né? Então a cama é um desses elementos. Então a gente está mostrando ali como que ela vai se comportar quando ela estiver aberta para ser utilizada como cama, né? Então ela vai estar sobre a altura dessa caixa mais alta, que é a caixa hidráulica, e ela vai ter uns apoios junto à caixa elétrica, que esses dois se recolhem, né? Metade dela vai para o lado esquerdo e a outra metade vai para o lado direito, mas daí ela baixa e fica como se fosse um encosto da caixa elétrica e serve também como uma base para um assento, né? Mas, talvez nas próximas imagens vai ficar mais claro, mostrando então a cama recolhida como se fosse um ambiente de estar, né, para sentar, Exato. enfim, como se fosse a sala de estar, e quando o elemento, a cama está montada, vira o dormitório. Então essa foi uma necessidade do cliente, que ele gostaria de não ser um espaço exclusivo de cama, porque a cama vai ser utilizada então apenas em umas determinadas horas do dia, então a flexibilidade dessa área do veículo deveria então ser mais funcional, não somente para dormir, mas também para as questões das instalações hidráulicas e elétricas e também para um ambiente de bem-estar quando a cama está recolhida. O carro todo, né, ele tem essa característica que ele não é um espaço único, né? Apesar dele ser compacto, ele é setorizado, mas todos os setores eles têm mais que uma função, né? Aí na parte de trás que a gente consegue ver melhor essa questão do dormitório, que a Ana falou, e também o estar. E daí fazendo um gancho também com esses nichos aéreos, que eles são removíveis, então também possibilitando um outro uso para esse espaço, né? Conforme a necessidade da aventura. Aqui uma imagem então da parte do motorista para os fundos, que a gente consegue ver então toda a parte da cozinha, a mesa articulada na parte do estar, que então vira então uma mesa de jantar. Ela pode ser recolhida para o lado da parede e ter a sua base, esse pilarzinho também ser removido. Então fica então 2 assentos para viajantes, para caronas, né? A cozinha, a gente consegue ver também que o forno ele é um pouquinho diferente do que o que a gente tem visto nos outros motorhomes, que ele não é voltado para o lado do corredor principal do carro, ele é voltado para o lado do acesso. Justamente a gente colocou esse guarda-corpo para proteger quando estiver abrindo essa tampa do forno, né? Essa porta do forno. E a gente consegue ver também o cooktop. Ele tem um tampo que ele vem pro lado do guarda-corpo. E quando o cooktop não está sendo utilizado, ele é recolhido, então vira bancada. Então tem essa dupla função de mesa e também bancada para a cozinha, né? Abaixo ali das 2 poltronas também um espaço que a gente fez uma porta de um espaço, né, fechado também, então acaba tendo uma funcionalidade extra esse espaço abaixo das poltronas. Parece um baú, né? Isso, eu posso levantar. Aqui no caso que a Renata tinha comentado, essa então é a bancada, que no momento que ela é fechada, ela tapa o cooktop, e esse guarda-corpo, então, que era aquele elemento que nós falamos de boas-vindas, ele fica então apenas uma barreira na vertical para auxiliar na abertura dessa tampa do forno. Então acaba ficando mais livre nesse espaço, mas no momento que é aberto, ele encaixa com esse guarda-corpo de boas-vindas e forma um elemento único também de apoio e uma continuidade, né? Essa foi a gente tentou trazer. E olhando de frente, então, aquele elemento de entrada de boas-vindas esculpido pelo lado de fora, então ele é o painel de multimídia. A gente pode falar também agora da janela lateral, que é um elemento que mudou um pouco as dimensões desde o início do projeto do Mulitão, então valorizando a paisagem externa, né, e trazendo um pouco de
uma qualidade de viagem melhor para quem está sentado, que vai poder apreciar mais, né? Vai tornar o ambiente um pouco mais aberto, então aquela sensação de estar dentro, protegido do mulitão, mas ao mesmo tempo tu tá conseguindo ver o que tá te esperando ali fora, tudo que tu tem para viver ali. Então essa abertura realmente ficou muito melhor assim, né? Os materiais também do próprio mobiliário, a gente pensou em trabalhar com essas chapas de bambu, elemento natural, próximo, a gente consegue aqui, né? E o fechamento de vários dos mobiliários é com aquele sistema de porta plastic roll. Isso, semelhante às portas, né, das aeronaves, né, dos nichos. Isso, então isso traz uma funcionalidade, né, para uso específico do motorhome, que a gente precisa ter uma segurança, um travamento dessas portas. Uma leveza também, né? Leveza, exato. Os bambus, né, as chapas de bambus que a Renata comentou, então nós estudamos junto com o Gilmar, enfim, qual seria o melhor acabamento, qual seria o melhor material, especialmente para fazer a estrutura desses móveis e o acabamento. Anteriormente a gente tinha pensado em fazer qual era a chapa mesmo? Antes do bambu. O naval. O naval e depois revestido de vinílico, enfim, de alguma lâmina, enfim, a gente tinha discutido várias possibilidades e entendemos então que a chapa de bambu colocada de forma dupla, né, duas chapas de 5 milímetros, formaria então uma chapa única de 1 centímetro, né, 10 milímetros. E ela então já traria a estrutura para o móvel e o acabamento dela foi muito semelhante então ao que o Gilmar gostaria, que traz então essa questão da natureza, porque ele é um elemento, né, da natureza, não é muito tratado, brilhoso, então isso era o que a gente estava buscando e teve uma combinação bem harmônica com o plastic roll, que foi escolhido numa tonalidade cinza. Então foram cores mais neutras em relação ao mobiliário e às portas, né? O conjunto de mobiliários. E a gente vai falar depois mais um pouquinho das cores escolhidas para os estofados e para o revestimento do próprio veículo pela parte interna, que ele foi todo revestido de tecido, tanto nas paredes quanto no teto. Então a escolha desses materiais e também de qual era a textura, para que não houvesse, uma briga, né, entre esses acabamentos, que ficasse tudo de uma forma mais harmônica. Aqui outra imagem então dessa sala de jantar e estar também, mostrando que o banco, a possibilidade do banco do motorista, ele ser giratório, no caso, poder virar e criar esse espaço de jantar, né, no veículo. A gente consegue ver bem esse baú com abertura para frente, né, quando a mesa não estiver totalmente aberta, quando ela estiver recolhida, a possibilidade de abrir essas portas do baú. E atrás dos bancos dos dois bancos de carona, esse mobiliário que tem um nicho, um espaço para futuramente colocar se não usar no momento da concepção inicial do mulitão, né, mas um espaço para usar um micro-ondas, um frigobar. Isso. Exato. E essa parte superior ao frigobar, então também fechada com essa abertura, esse fechamento, desculpa, essas portinhas plastic roll, que então também traz essa segurança, como a gente tinha falado, e é mais um espaço para, enfim, abrigar todas as necessidades que nós conversamos durante toda a proposta do projeto, o que seria levado nas viagens, qual a necessidade de espaço. Então, realmente, anteriormente nós tínhamos pensado em fazer um espaço mais estético, mais aberto, para não ficar também muito pesado ali em cima do frigobar, mas entendemos que dessa forma trouxe funcionalidade, ele estar fechado e também compôs de uma forma, não ficou pesado para o ambiente. Talvez não apareceu. Aqui a gente consegue observar que é como se fosse uma gaveta, mas quando tu puxa é um pezinho, a gente pensou para o acesso à cama, porque ela ficou alta, né? Então, esse cuidado a gente
havia comentado bem no início do projeto e depois eu acho que se perdeu esse detalhe e agora a gente retomou. Exato. Aqui mostrando então os nichos acima da cama de casal, né, que não dá pra, eles são removíveis. A gente consegue ver também ali aquele volume ao lado da parede branca do banheiro, que tá com uma sugestão de papel de parede, mas consegue ver o volume do mobiliário que vai estar guardando então o aquecedor de passagem. Ele vai ter uma porta de acesso e a gente pensou em usar uma telinha na frente para que não fique tão fechado, porque o aquecedor de passagem vai ter saída externa, né? Vai ter que fazer o furo na própria lataria do carro para tirar esse calor, provavelmente. Mas ele em si não é recomendado que fique é que nem qualquer outro equipamento, como geladeira, que tem todos os espaçamentos para funcionar melhor, porque são equipamentos e eles aquecem também, né? Essa imagem a gente consegue, ficou interessante, deu para ver um pouco melhor o acabamento escolhido para a parede, a textura essa textura, né, que ela tem uns triângulos, ela em forma de... Não, tem tem essa textura, né? Então, essas são losangos. Losangos, é isso. E que é a mesma textura, então, escolhida para fazer o revestimento dos nichos, só em tonalidades diferentes. Aqui a cama aberta, a gente colocou essa opção, no caso, o estofado mesmo, ele é desta cor, ele é um vermelho mais... terra, enfim, a gente tentou trazer essa tonalidade e que então são cobertinhas, enfim, que a gente colocou para ambientar. Mas seria então essa cor do estofado, o cinza trazendo nos nichos removíveis, que ele tem essa estrutura externa aparente, branca, desculpa, acabamento metálico, que é a estrutura do próprio nicho, né? Fazendo com que ele possa, então, ser removido dependendo da viagem que for feita. Se for necessário levar os nichos para abrigar mais elementos, enfim, é só colocar, senão tira este e esse. Os dois são removíveis. E aqui em cima, então, foi uma das necessidades que nós conversamos por último, que seria, então, esse elemento, dando continuidade, então, para a caixa que abriga o aquecedor, que seria então o espaço para que possamos colocar o reservatório do ar-condicionado, né? Então ficou nessa parte superior. Acredito que dessa imagem a gente falou bastante, podemos seguir. Sim, e a questão do banheiro, então, a gente, como nos outros mobiliários que tem porta, ele vai ser utilizado com essa porta deslizante da Postilor também. Isso. E a gente sugeriu, mas na sequência vai aparecer um papel de parede para ele, bem aventureiro, assim. Tem uma fotinha lá em cima à esquerda mostrando como que a cama, depois na sequência vai ter outras, mas a cama fechadinha, né, como que a parte de madeiramento dela se comporta recolhida, né, em cima das duas caixas e ali ela aberta, e mostrando então que aquela gavetinha bem no final do mobiliário ao lado da parede do banheiro, ela vai servir como apoio para subir na cama, né. Claro que em virtude da profundidade dela, ela não vai conseguir, não vai ser um degrau inteiro no corredor, porque não tem esse espaço ao lado ali vai dar bem na caixa da roda, provavelmente, esse mobiliário, se eu não estou enganada. Então ele é mais curto, então realmente é um apoio, não chega a ser um degrau que a pessoa vai conseguir subir perfeitamente, mas ele é um apoio para facilitar. E aqui é a sugestão de papel de parede temático, né, mas claro que pode ser outro, mas a ideia é trazer um pouco desse espírito de aventura, de natureza, para que não fique aquela parede de banheiro branco. Então aqui a gente mostra novamente os tecidos automotivos, né, em corvinho mosaico, esse é o nome, corvinho mosaico natural, e que é uma tonalidade begezinha, e o cinza, então, como eu falei anteriormente, e mostrando essa imagem dá para visualizar então as aberturas, que eu acho que essa imagem é bem rica nesse sentido, mostra as janelas, essa integração com o lado externo, interior e exterior. Né? Em relação à cozinha também na imagem dá para ver a questão da estrutura
do nicho superior da cozinha, que ele vai ter uma estrutura aparente que vai descer, né, ali na parede. Seria, por favor. Seria essa estrutura aqui, Isso. que ela tem também do outro lado, tá escondidinha. Então, esse móvel aqui, para que a gente não coloque toda a carga nas paredes do veículo, nós fizemos então essa estrutura para a carga então, desse móvel também ser suportada, né, por esses elementos verticais que descarregam então o peso no piso. Aqui mostra então essa bancada que tapa o fogão também aberta. Um porcelanato é A pedra inteira, né, a gente pensou. Exato, ao invés então da gente usar granito, enfim, outras pedras, e também não queríamos trabalhar, não gostaríamos de trabalhar com o plástico em si, nós optamos então por uma pedra de porcelanato recortada, onde a gente recorta o vão do cooktop e da pia. Isso, e ainda um espelho dela ali na... Esse espelho aqui, exato. E eu acho que essa imagem também que a gente colocou foi a substituída para mostrar a mudança, porque foi pedido, exato, o nicho da cozinha ele havia ficado maior, mais profundo, em virtude de conseguir abrigar então micro-ondas, não lembro a litragem, mas era um dos menores, né? 25 litros, eu acho, que a gente tinha... E o nicho ele ficou assim, ficou se sobressaindo do nicho do dormitório, inclusive dando um pouco não teve compatibilidade com o climatizador, então ia ter que ajustar, ia ficar um pedaço dele só maior, ia ficar, realmente não ia ficar harmônico, não ia ficar interessante. Então a gente acabou retornando com ele para a profundidade original, que acompanha o nicho do dormitório, e teve um bom resultado. Aqui então mostra um pouquinho do espaço do dormitório, que também é espaço social, com a cama recolhida, então a gente consegue perceber esse sofazinho que se cria quando a cama está recolhida, né, acima da caixa elétrica, e na caixa hidráulica, por ser mais alto, mas também dá para ter utilidade, né, para ter as almofadas que viram um colchão depois. A gente consegue ver também o volume novamente do aquecedor de passagem ali, e as duas aberturas, elas tanto da direita quanto da esquerda, elas têm as mesmas dimensões, né? São proporcionais, e até por estarem no ambiente do dormitório, do estar, para não ficar algo não harmônico. A cozinha a gente consegue ver também a bancada com ela fechada, então o cooktop não sendo utilizado nesse momento e não vira uma bancada de trabalho, toda ela, né? Fica um espaço maior. Aí então, novamente, a bancada agora do cooktop, ela aberta, né? E essa imagem traz, que a gente não tinha falado muito ainda, a questão do painel da central multimídia, colocada então sobre essa chapa de bambu na parte interna, e na parte externa então o painel de boas-vindas. Então o nicho com forno, né, embutido, que nós já havíamos falado. Sobre esse forno a gente pode ver um elemento na vertical, que na verdade é uma mão francesa retrátil, né, para que sirva de apoio para essa bancada quando estiver aberta. Então tem esse elemento para auxiliar no suporte dela. Isso. E também aí parece uma imagem repetitiva, mas na verdade ela está com a porta do mulitão fechada, então a gente consegue ver aquele elemento que é o guarda-corpo, ele é fixo, né, ele não é retrátil, ele é fixo, aquele de boas-vindas, e a gente consegue ver a mesa também do jantar recolhida, então o espaço que fica para quem está indo de acompanhante na viagem, né. Aqui uma imagem semelhante, mas o foco na descrição dos elementos é a questão do revestimento da pia, o porcelanato, que a Helena havia falado, né? Então, aqui é uma sugestão, né, de uma marca, mas a gente tem outras no mercado, tão grandes quanto, com dimensões boas. A gente pegou a mais próxima, que evitaria menos perdas, assim, né? E que pudesse fazer os recortes. Então, ela é inteira, ela tem uns 60 por 80, então ela daria exatamente no espaço da bancada e faríamos só ajustes, né? Exato. Então, pegamos a mais adequada para o tamanho da bancada. E também a gente consegue ver a iluminação, os spots, são spots, né?
o nome certinho das São, lâmpadas. são os esportes, acho até que já chegaram as encomendas da iluminação, né, Gilmar? A gente optou então são 5 pares, né, no total 10 esportes centralizados ao longo do eixo do veículo, do muritão. E aproveitando que a gente está falando da iluminação, a gente fala então dessa escolha desse revestimento centralizado das mesmas cores dos estofados, né, tentando então remeter, trazendo a identidade dessas cores tanto do teto também para os estofados e trazendo esse eixo, essa demarcação do corredor, exato, que interliga então todos os ambientes, né, dos ambientes do motorhome. Então no teto tem, além da iluminação, tem o climatizador, ele é maior, que está mais próximo aqui desse dormitório estar, e também aquele elemento mais em frente ao banheiro, que é o exaustor, do claraboia. O módulo aéreo, então, que a gente tinha comentado, de 5 milímetros da cor natural do bambu. O nicho para acomodar o frigobar, que também já conversamos. O aéreo, então, também seguindo a mesma concepção dos demais aéreos em cima da cozinha, ali do balcão da cozinha. Segue a mesma concepção em cima das 2 poltronas, né? Esse armário aéreo também em bambu. E tanto o banco do motorista quanto do carona, do copiloto, os 2 giratórios, né, para conformar aquele ambiente de jantar ali, enfim, de estar, que consegue interagir com os passageiros quando for necessário. E também, eu acho que a gente não falou desse nicho ainda, que é o espaço que já vem no carro, ele tem acima do motorista, do piloto. Isso, tem um espaço vazado, né, que dá para ser utilizado, muitos motorhomes até fazem, quando são veículos maiores, utilizam como cama naquela parte, quando tem um espaçamento maior, mas a gente colocou um nicho semelhante ao do dormitório, com o mesmo revestimento. Exato. Aqui, então, mostrando a mesa fechada, o espaço e a abertura também, o quão generosa é essa entrada de luz e a questão da visualização, né? E a gente consegue ver também as janelas traseiras, então o Mulitão ele ficou um carro bastante claro, assim, gostoso de estar dentro, né? Então consegue aproveitar a viagem de qualquer cantinho dele, tu vai ter visualização externa, não é tu não vai se sentir talvez uma cápsula comprimido dentro de uma lata andando, né? Exato. Numa cápsula, exato. Em relação aos revestimentos, a gente também, dentre os pesquisados, a gente viu que esse piso vinílico seria uma boa escolha, né? Principalmente em virtude da facilidade de colocação dele e também ele tem uma espessura bem, assim, um dos pisos que tem menor espessura, que é muito importante para aproveitamento de pé direito, né? E também peso, enfim, e também a questão acredito que era da segurança, que a gente tinha visto, né, que ele tem um certo atrito, né, então que isso é interessante. E ele é vendido em rolo, então foi o que a gente tinha conversado lá no início, que nós inicialmente tínhamos pensado em colocar o piso vinílico, com uma tonalidade de madeira, mas como a gente já trouxe a madeira bem na sua tonalidade mais natural para os móveis, a gente optou então por esse piso vinílico acinzentado, então vendido em rolo, se não me engano é por 2 metros de largura, por 25 de comprimento, então a gente tem uma possibilidade, poucas emendas, enfim, mais funcional então, de acordo com as necessidades que foram solicitadas. Então, com aquela janela de vigia. Aqui o nicho que a Helena comentou, que ele pode ser um nicho com a gaveta ou a porta de abrir para o reservatório de 18 litros do climatizador. Aqui imagens do sanitário, então, com o
o cassete à direita, né? Essa porta ela recolhe, ela vem pela parede, ela recolhe nesse sentido aqui, recolhe e vem até aqui. Então esse espaçamento todo foi medido em loco, a gente viu que daria com ela centralizada, né? Então quando entra já está direto no chãozinho que é o box, que vai ter o ralo, né? Para sair toda a água do chuveiro do banho. E à esquerda então a pia, tem um nicho, uma prateleira de apoio para guardar o básico do banheiro, né, que vai ser utilizado durante o banho. A pia que também tem a possibilidade de recolher, né, de fazer o fechamento da pia no momento então que está tomando banho, por exemplo. Então tem um espaço maior de movimentação, especialmente acima então da cintura. E o vaso sanitário, né, a bacia sanitária que ela rotaciona, né, então que tu pode ficar de uma forma confortável sentado na bacia. E esse revestimento também que a gente pensou para quebrar um pouco o branco do banheiro, mas ele tem uma textura, ele é autocolante. Exato. E ele é um adesivo de PVC, então dá para vinílico, pode ser molhado, resistente à umidade. Aqui outra imagem mostrando o banheiro. E aqui então os revestimentos que a gente falou ao longo da apresentação, que então para os nichos a gente pensou na chapa de bambu em alguns dos armários, né, com as portas de plastic roll da Porgelo. Para os nichos que são removíveis, o Corvin, da Corvin Mosaico Novo Corolla, é o nome deste revestimento do motivo. E para as paredes e teto, o Corvin Mosaico Natural, que eles são tem a mesma textura, porém cores diferentes. O Corvin Brescia Cacau, ou semelhante, né, para o estofamento dos bancos e também da linha que demarca o corredor central pelo teto, o adesivo do banheiro e o piso vinílico. E também a palha indiana para a portinha que vai abrigar o aquecedor de passagem, para conseguir fazer essa troca do ar, né, não deixar esquentar. A par dos cavalos que encilham da negra tropilha dos temporais, tendo por marcos de posse o azul do horizonte e os pontos cardeais. O azul do horizonte e os pontos cardeais.